Bom dia, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E para darmos início ao estudo da manhã, vamos ler o livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 120. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também a obra do bem faleceria, se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, em primeiro lugar, Senhor, em gratidão a mais um dia nessa casa de caridade, estudando o Evangelho de Jesus, e que sua misericórdia, Senhor, se estenda a todos os corações que aqui vão estar, encarnados e desencarnados, envolvendo a nossa irmã responsável pelo estudo da manhã, que ela possa, ao unir do seu mentor, os esclarecimentos, a intuição, sendo amparada. E que essa energia de amor se estenda aos corações aflitos, aos corações sobrecarregados que se encontram lá fora. Que todos sejam envolvidos com suavidade, com fluidos benfazejos desse amor sem fim que vem de ti, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja. Vamos dar agora início à parte doutrinária, nosso estudo da manhã, com a nossa irmã Fátima Moscoso, trabalhadora aqui do céu, que ela vai nos trazer a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que são as coletâneas de preces espíritas, preces pelos que já não são da terra, os itens 62 e 63, pelas pessoas a quem tivemos a afeição. Tenhamos todos nós um bom estudo. Alegria a todos os irmãos amigos. Como foi dito, pela nossa irmã, hoje vamos conversar sobre a prece, pelas pessoas que tivemos afeição, que é uma infinidade de pessoas, Muitas das vezes nós pensamos só nos familiares, a família, mas tem os amigos, os parentes distantes, que todos eles, nós temos algum tipo de afeição. E aí, para começar o nosso estudo, nós vamos assistir a um pequeno vídeo do Momento Espírita, para que a gente possa começar a refletir sobre o passamento. Joias devolvidas. Narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte e sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente: como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, num final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos após, estavam ambos sentados à mesa. A esposa perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, um tanto embaraçada, respondeu ao marido:
Deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Os filhos são joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que as ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de enfeitá-las de virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-las a Deus, que elas possam estar ainda mais belas e mais valiosas. Deu para compreender um pouquinho a história? A passagem na Terra não é infinita. Todos nós vamos desencarnar. Mas a forma pela qual nós encaramos esse desencarne, essa desencarnação, é que faz a grande diferença, como conta na história, que mostra que a mãezinha sentiu o coração dilacerado, com a perda dos 2 filhos. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Então, muitas das vezes nós perdemos o ente querido. Essa palavra perder, que é muito utilizada, perder o ente querido. Na verdade, nós não perdemos o ente querido. Ele passou para um outro plano, o plano espiritual. Perder é quando a gente tem uma joia ou tem algum objeto e perde na rua, e nunca mais vai ver aquele objeto, porque você realmente perdeu aquele objeto. Mas os nossos entes queridos não são objetos, são espíritos que fazem a sua longa caminhada ao nosso lado, os nossos amigos, mas que um dia eles vão passar para o plano espiritual para continuar na sua jornada, na sua caminhada. Então nós temos assim a certeza da doutrina espírita com relação a essa informação. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos estudar hoje, no prefácio, começa exatamente falando de como as pessoas vão se sentir quando não tem esse conhecimento, quando não tem essas informações que a doutrina espírita nos passa. Começa assim: que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Então, é uma verdade,
Porque o sofrimento deve ser muito grande para as pessoas que acreditam no nada, que nada mais existe depois da morte. Até para viver a vida deve ser um sofrimento. Porque qual o objetivo? Viver só essa vida? E muitas das vezes acabamos entrando por caminhos tortuosos, por não acreditar na nossa evolução espiritual. Então é uma diferença. Então, quando coloca aqui que horrenda é a ideia do nada, que realmente deve ser uma ideia de você pensar assim, acordar de manhã e falar assim, será que amanhã eu estou vivo? Então eu vou fazer tudo. E o que seria esse tudo? Muitas das vezes acabamos entrando por caminhos não bons e não seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque a gente acha que só tem aquela vida para viver, essa única vida. E aí ele continua. Jamais conheceram as puras e santas afeições, os que pensam que tudo morre com o corpo. Então, as afeições profundas acabam se perdendo, porque ele só ama aquele corpo. E esse amor vai findar. Mas graças a Deus, a grande maioria das religiões acreditam numa vida após a morte. É esse o grande acalento. A diferença nossa é que nós acreditamos e sabemos da reencarnação, que a gente volta para continuar e que muitas das vezes aquele ente querido que fez a passagem na nossa frente, ele pode até retornar e a gente reencontrar nessa mesma reencarnação. São várias hipóteses, mas a certeza de que eles estão vivos é que é de suma importância, para que a gente possa continuar orando por eles, fazendo nossas preces, que é o que a gente vai ver hoje, como orar pelos nossos entes queridos. E ele ainda continua, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não restará senão um pouco de pó que o vento irremediavelmente dispersará. Então essa é a ideia do nada. Simplesmente aquele corpo enterrou, acabou, virou pó. E aí dá uma angústia. Eu não vou ver mais aquela pessoa, não vou ter mais as vibrações que tínhamos quando estávamos juntos aqui. Então, causa uma tristeza profunda e muitas das vezes a gente perde o interesse pela vida. Mas sabendo que nós estamos vivos, que aquelas vibrações vão continuar chegando até nós e nossas vibrações vão continuar chegando até eles, e isso dá um consolo muito grande, porque a gente sabe que esse corpo, essa vestimenta, ela se desfaz e outras vestimentas teremos. Assim como a gente compra um casaco na época do frio, utiliza esse casaco, mas passando algum tempo esse casaco começa a se desmantelar e aí a gente reutiliza ele como outra serventia e vai e adquire um outro objeto para aquecer o nosso corpo. Mas a doutrina espírita aquece a nossa alma através do conhecimento, através do amor que a gente percebe da espiritualidade para conosco. Como pode um homem de coração conservar-se frio a esta ideia? Então a gente fica pensando como que a gente ama tanto aquela pessoa e a gente pode acreditar piamente de que acabou, que se foi. Como não o gela
de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim. Né? Lá no fundo, mesmo aquele que ainda pensa no nada, ele tem algo que diz para ele que não é possível tudo ter acabado, tudo ter tido um fim. Então, a doutrina espírita, ela vai esclarecendo a gente e que a gente possa entender que, como disse nesse pequeno vídeo, nós somos as joias de Deus. Nós somos a joia de Deus, que manda, né, através da família, que nós possamos lapidar essas joias que chegam até nós, através da educação, das informações, para que esses espíritos vão se burilando, assim como nós vamos nos burilando, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Essas são as joias, e essas joias não se perdem, elas continuam. Mas nós também, muitas das vezes, sofremos. Claro, todos nós sofremos com a perda. Todos nós choramos com a perda de um ente querido. Perda não. Mudança de estado, mudando para o plano espiritual. Porque a saudade é normal. É normal a gente ter saudade, mas como será que estamos lidando com a saudade dos nossos entes queridos? Isso também é muito importante, porque o luto é normal. É normal a gente ter a tristeza, mas não é normal a gente permanecer nessa tristeza. E através do conhecimento, nós vamos mudando as nossas sintonias. E para entender um pouco melhor o que nós estamos conversando, da questão de como lidar com as vibrações com nossos entes queridos, nós vamos assistir a mais um videozinho. O sonho de Rafaela. Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia em uma rústica região italiana. Ela tinha uma filha de nome Ada, a qual desencarnara com aproximadamente 3 anos de idade. Decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas, certa noite, ela teve um sonho que reformulou sua percepção a respeito do ocorrido. No sonho, ela fora convidada para uma festa que se realizaria em um local próximo do céu. Muitas crianças compareceriam no evento para se divertir. Quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo e as crianças dançavam e cantavam bastante alegres. Todas as crianças tinham asas reluzentes e Rafaela as contemplava embevecida. Entretanto, ficou muito surpresa ao notar sua própria filha sentada em um canto. A menina estava triste e chorosa, com roupas e asas molhadas, pesadas e sem brilho. A mãe indagou à filha o que aquilo significava, pois ela sempre fora muito alegre. A pequena Ada disse que não poderia brincar com as outras crianças, mesmo se quisesse. A pobre camponesa ainda argumentou que a filha tinha asas, era um anjo e deveria voar com alegria. A menina esclareceu que não podia voar, pois estava toda molhada, com as asas pesadas e coladas no corpo. A mãe se dispôs a ajudar como fosse possível, pois queria que a filha fosse feliz e pudesse brincar. Ada afirmou que a culpada de tudo era a própria Rafaela. Com sua grande tristeza e suas blasfêmias contra Deus, a mãe a mantinha colada a si e a impedia de voar. O excesso de mágoas de Rafaela aprisionava a pequena Ada, e as lágrimas que vertia sem cessar molhavam suas asas. Aterrada, a pobre camponesa compreendeu que estava prejudicando a filha ao não acatar a vontade divina. Prometeu que não mais choraria e nem reclamaria, pois queria que a menina fosse livre e feliz. Ao acordar,
tomou-se de grande felicidade pela certeza de ter visto e falado com sua filha. Chamou as amigas e relatou o sonho. Também tratou de relatá-lo a outra mãe que havia perdido um filho recentemente. Essa bela história traduz uma realidade. O amor e os vínculos não se extinguem apenas porque alguém desencarnou. Os espíritos desencarnados recebem os pensamentos e as vibrações dos que ficaram na Terra. É preciso que esses cuidem de manter pensamentos e sentimentos equilibrados, a fim de não prejudicar quem se foi. Quando retorna à pátria espiritual, o espírito vive momentos delicados e precisa de paz e tranquilidade para se adaptar à nova situação. A pretexto de muito amar, não é viável causar dor nos amores que nos precederam na viagem para o verdadeiro lar. Pense nisso. A gente vê, né, a questão de como a gente lida com essa passagem dos nossos entes queridos, que muitas das vezes o nosso sofrimento pode ocasionar dores a eles, que é exatamente o que aconteceu nessa história, só reforçando que não existem asas, os espíritos não têm asas. Essa aí é uma história, uma alegoria, né? É uma forma das pessoas poderem entender um pouco do que está sendo colocado. Mas o choro da mãe ocasionava dor a ela, tristeza. E principalmente não o choro da saudade, mas o choro da revolta, de não aceitação, né? Da blasfêmia, dizendo que Deus estava sendo injusto com ela. E quando a gente se coloca dessa forma, nós não estamos acreditando que Deus é o nosso Pai Criador, que nos ama infinitamente e que Ele não deseja o sofrimento de nenhum dos seus filhos. E que quando aquela joia preciosa é retornado ao plano espiritual, é porque era o momento desse irmão continuar uma jornada diferenciada. Ela já tinha cumprido a sua parte aqui na Terra. Assim como no Evangelho segundo o Espiritismo é colocado isso, né? Da questão da prisão, porque nós, quando estamos aqui no corpo de carne, é uma prisão para o espírito, e o plano espiritual é a sua libertação, e principalmente para a sua evolução. Nós estamos aqui para evoluir, não para sofrer. E é isso que a gente precisa conseguir entender, que muitas das vezes o nosso sofrimento, aquele luto interminável, traz um sofrimento também aos nossos entes queridos. E que nós precisamos, enquanto aprendizes do Evangelho, a gente precisa começar a mudar um pouco o nosso entendimento, o nosso comportamento. E quando nós não conseguimos sozinhos fazer essa mudança, que possamos pedir ajuda aos psicólogos, aos médicos, porque a gente pode cair numa depressão e isso não é bom para ninguém, mas a gente precisa pedir ajuda à casa espírita, né? Aquele companheiro que pode só nos dar força, coragem, resignação, que a gente conquiste esse espaço. E aí, nós temos no item 63, então no finalzinho do item 62, ele coloca o seguinte: se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo, a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá sobrevivência da alma
e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo e a confiança renasce, pois que o homem, doravante, sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conduzente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperança. Então, aquilo tudo que a gente acabou de colocar, né? Que as afeições não morrem, que tudo continua, que nós podemos continuar com o carinho e as vibrações de todos os entes que passaram pela nossa vida. E aí tem a sugestão de prece. Como deveríamos orar pelos nossos entes queridos? No item 63, coloca assim: digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que te dirijo pelo Espírito N, pelo ente querido. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimento da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso, no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejo, a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro. Então, essa prece, ela mostra como nós nos dirigimos ao nosso ente querido, desejando que ele continue a sua caminhada, que em breve estaremos juntos, e um alerta de que com resignação, pois se a gente praticar um ato errôneo de revolta, né, que muitas das vezes as pessoas chegam a pensar em suicídio para encontrar logo aquele ente que tanto amou, ele está se distanciando mais ainda, porque na verdade a gente não está distante do nosso ente querido, porque as boas vibrações, as sintonias vão estar com eles. Agora que nós tenhamos bastante cuidado de sempre nessas nossas orações pedir a Deus que possa continuar amparando aquele irmão que fez a passagem, que ele continue seguindo o seu caminho e que nós possamos continuar seguindo o nosso caminho resignado, com confiança, com muita fé, pois, com certeza, se nós tivermos a necessidade desse reencontro, esse reencontro se fará, mas desde que a gente não faça nada que distanciemos-nos desse irmão, né? E aí ele continua: quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material,
que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado e me ver e ouvir como outrora, se não ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces do mesmo modo que eu te não esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Então, é a certeza de que a gente não precisa se entristecer. A gente vai estar com saudade, sim, uma saudade saudável, né? Uma lembrança carinhosa, mas confiante de que nós sabemos que nós não viveremos eternamente, porque ao nascer nós já sabemos que um dia vamos desencarnar. Então, que essa desencarnação possa servir para a gente como um lenitivo de uma libertação, para a gente continuar no nosso progresso espiritual. E que Jesus possa estar sempre conosco, e nós, principalmente com Ele e com Deus, nessa confiança e nessa fé, para aprender a cada dia como vamos seguir a nossa jornada terrena. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã, que Jesus possa continuar a envolvê-la nessa tarefa tão bendita. Pedimos que todos sintonizem e assim, elevando, Senhor, o nosso pensamento, te pedimos, Senhor, que a sua misericórdia se faça nesse momento, sentida por todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, a depositar em cada organismo fluidos salutares, reforçando, equilibrando os sistemas imunológicos, sanguíneos, circulatórios, envolvendo cada parte do corpo, mas principalmente, Senhor, fortificando-nos como espíritos imortais que somos, a nossa fé, a nossa confiança, na misericórdia que vem do seu amor. Envolva-nos, Senhor, e que possamos sair daqui melhores que chegamos, fortalecidos, confiantes, para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra. Que fluidos salutares nos envolvam e que nós possamos ir melhores, levar essa energia que aqui se encontra aos nossos lares. E já agradecendo ao Pai essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus. Nos fortifique, nos ampare, hoje, agora, todo sempre, que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que todos nós tenhamos uma quinta-feira maravilhosa e um final de semana abençoado. Até a próxima quinta. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos.
presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.